Sim, rapaz, não botamos Mas não precisa. O meu é alto. Tem certeza? Tem. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Estamos aqui. Não estou na Ridinha, como eu falei. Infelizmente, tive que ficar aqui no apartamento. E, consequentemente, o visual não terá mais, né, a vegetação lá da Ridinha, mas algumas publicações aqui atrás. Veja só, desde o dia 17 de março que nós vivemos um isolamento social mais intenso aqui em Natal. O Instituto Federal, por exemplo, onde eu trabalho, tivemos aula até o dia 16. Já no dia 17 as aulas foram suspensas, sem muito anúncio, foi uma coisa abrupta. E o comércio e um conjunto de serviços foram fechando. Hoje, passados abril, maio, junho, julho, praticamente 5 meses, né? Nós estamos hoje 8 de agosto, então na próxima semana nós completamos de verdade 5 meses de pleno isolamento da pandemia. E o comércio volta a abrir, shoppings, bares, restaurantes, o comércio de bairro já praticamente não fechou. Objetivamente, o que nós temos hoje em Natal ainda fechado são as escolas. As universidades privadas, elas estão fazendo um trabalho remoto. A Universidade Federal faz algum trabalho remoto, o Instituto Federal está praticamente paralisado as suas atividades, as escolas do estado e do município, o que significa um universo muito grande de pessoas que não estão se deslocando. Então, ainda segura um pouco o deslocamento das pessoas, as escolas, as universidades, em ou trabalho remoto ou sem nenhum tipo de atividade. Mas há uma pressão no sentido do retorno pleno. Nós estamos vendo que os grandes eventos já estão sendo todos cancelados. São João já foi, Festa do Boi foi cancelada, Carnatal foi cancelado, os grandes réveillons deverão ser cancelados em sua maioria, mas mesmo assim há uma atividade comercial muito forte. E isso nos preocupa, e hoje eu convidei um amigo, médico, militante do PT, militante comigo já há bastante tempo, que nos conhecemos, o Petrônio Spinelli, que hoje ocupa uma função estratégica no governo da professora Fátima, como secretária adjunta de saúde, foi responsável por um conjunto de iniciativas que eu quero aqui de público registrar. Petrônio foi o cara que coordenou a abertura da maior parte dos novos leitos durante a pandemia, não foi fácil. Abriram leitos em diversas cidades. Eu vou aproveitar para chamá-lo, para ele já entrar aqui conosco. Está aqui comigo a Vera Nello, a Júlia Mafra, Viviane Mesquita, Glória, professor Dante, meu parceiro do IF, Petrônio já está aqui, eu estou chamando. Então eu estava dizendo, Petrônio foi um cara que assumiu uma tarefa muito importante ao lado de Cipriano, no sentido da abertura de novos leitos. Tudo bem, Petrônio? Você está todo bonito. Tudo bem. A luta é grande. Olha só, eu estava registrando aqui, Petrônio, a nossa preocupação com essa retomada comercial da cidade. O Alecrim praticamente nunca parou. O comércio de bairros aqui em Natal ficou muito, muito movimentado, mesmo nos momentos de maior fechamento. E agora, com a autorização oficial da Prefeitura e também parcialmente do Governo do Estado, nós estamos muito preocupados, porque nós sabemos que a doença permanece, está muito perto de nós, colegas nossos, familiares. Nós perdemos uma pessoa tem um pouco mais de idade que você, o médico Aldemaro Cavalcante Júnior, que foi secretário, você conviveu muito com ele, um cara que eu conheço há 40 anos, quer dizer, poderia ser eu. A minha situação de saúde, de idade, de geração, não difere da de muitas pessoas. Não só estão morrendo aquelas pessoas com 80 anos, não é isso. Nós perdemos agora um seminarista, um rapaz de 20 anos de idade. Então isso nos preocupa muito. E o que eu queria ouvir da sua experiência nesse período, Petrônio, qual é a percepção que vocês, profissionais, que estão efetivamente nesse trabalho, têm com essa retomada, né? Tem um termo aí que estão usando que eu não gosto, não quero nem citá-lo aqui. Acredito que nós vivemos, sim,
um período ainda muito difícil. Lá no IF, o professor Dante está aqui conosco, ele está acompanhando passo a passo esse debate, a questão de como retomar a atividade acadêmica. As universidades privadas, por exemplo, a UNP praticamente não parou. Ela continuou fazendo o trabalho remoto. Eu não sei exatamente a parte profissionalizante, a parte técnica, o curso de odontologia, alguns cursos que tem que ter um contato mais presencial, como é que eles estão abordando. Mas o fato é que, me parece, eu faço essa leitura, Petrônio, que o que está segurando muito ainda o deslocamento em Natal é o fato de estarmos com as escolas fechadas. Se nós voltarmos de uma hora só, as escolas municipais, as escolas estaduais, a rede federal, e isso cria uma dinâmica sem precedentes nos ônibus e no contato dentro da sala de aula. Então, eu acho que isso é muito importante, enquanto nós não temos vacina, segurarmos ao máximo a atividade em sala de aula, a atividade presencial da educação. Estamos vendo alternativas, mas a presencial, eu pessoalmente acho que é absolutamente difícil, complexa. E eu queria que você desse um panorama um pouco sobre isso, Petrônio. Como é que vocês, profissionais, gestores, interpretam essa questão? Houve uma pressão por parte do comércio, eu não diria que a indústria, mas fundamentalmente o comércio aqui em Natal pressionou muito, e estamos com essa volta de atividades. E isso vai impactar? De que forma faz o impacto? Como é que a gente está preparado para nos defender e defender os nossos moradores da cidade? Hugo, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de a gente conversar um pouco aqui com toda a franqueza, com toda a transparência e pontuar algumas das questões referentes à pandemia aqui no Estado e a caracterização dela, da doença em si, consequentemente de como a pandemia se comporta, né? Eu quero agradecer ao meu amigo Hugo Manso, né, que a gente se conhece de muito tempo, começou pelo movimento estudantil. Na época a gente não era do grupo de risco, viu, Hugo? Para o Covid, né? E, enfim, que temos toda uma trajetória de luta aí, o professor Hugo Manso, né, que a gente conhece de muitas lutas, né? E eu quero agradecer essa oportunidade. Eu quero, objetivamente, eu quero aproveitar a oportunidade para falar um pouco mais de profundidade de como é que essa coisa realmente acontece e quais são os riscos que nós estamos correndo ainda, tá certo? Eu acho que é fundamental nós entendermos isso. E eu vou logo dizendo, em relação a essa pergunta que você fez sobre a escola, eu quero dizer que tem duas coisas que estão evitando uma tragédia maior no Brasil, tá certo? Que é o comportamento consciente da parte da população, muito mais do que as ações dos governantes, tá? E o fato das escolas não terem voltado. Porque, evidentemente, que a escola não só é uma aglomeração, mas uma aglomeração num clima de efervescência, num clima de interação da juventude, de todos os hormônios aflorados, né, das crianças, né? Então, é inevitável que você voltando às aulas, não só os ônibus vão estar aglomerados, tá? Como também nós vamos ter um processo de interface muito grande entre crianças, adolescentes e adultos também, tá? Então, a volta da escola ou a suspensão das atividades escolares foi decisiva para a gente não ter uma tragédia maior aqui no Brasil, aqui no Rio Grande do Norte. Quero dizer que essa é uma questão que muita gente defende essa tese, inclusive eu, tá certo? De que a escola só deve voltar depois da vacina, tá? Porque, de fato, nós temos um pico, e aí eu queria falar um pouquinho, muito rapidamente, Hugo, eu sei que o tempo aqui é restrito, da lógica da doença, da lógica da pandemia e, consequentemente, quais são as abordagens possíveis para enfrentamento e qual foi o rumo que o Brasil tomou. Eu acho que essa questão é fundamental para a gente entender, né, assim, um pouco quais são os nossos desafios aqui, tá? É só explicar que essa doença ela tem uma transmissão muito fácil. Isso é importante dizer, porque isso é o que explica ela ser uma pandemia. Porque se ela tivesse uma transmissão difícil, o áudio tá bom, tá, Hugo? Tá tranquilo? As pessoas estão bem? Tá bem bom, bem bom. Então, essa doença tem uma transmissão muito fácil, porque se ela não tivesse uma transmissão fácil, ela não teria, tá certo? Ela não viraria pandemia. O segundo aspecto importante é que, na imensa maioria das pessoas, ele vai ter sintoma leve, ou os sintomas não vão ser nem percebidos. Isso é muito grave. Isso é uma vantagem e é uma desvantagem muito grande. Eu vou fazer um paralelo. Por exemplo, meningite. Né? A meningite transmite mais gravemente do que o coronavírus.
Só que as pessoas que estão com meningite, muito claramente, a imensa maioria vão adoecer grave. E vai ser perceptível. Ela não vai ficar transmitindo, porque ela vai adoecer, vai precisar de hospital, uma boa parte dela vai morrer. Mas é muito mais fácil você identificar quem está com essa doença ou quem está com tuberculose de quem está com coronavírus. Então, esse é o segundo aspecto importante para a gente entender a doença. É uma doença de transmissão fácil. O segundo, a imensa maioria das pessoas vai transmitir sem nem perceber que estão doentes. Isso é o que explica por que ela espalhou, porque ela virou pandemia. Tá? Eu acho que esse é o primeiro aspecto fundamental. O segundo aspecto é que tem um tempo muito importante entre a pessoa ter o contato, a pessoa adoecer e depois a pessoa evoluir com uma doença grave. Porque no primeiro momento é só um processo de luta do vírus contra o organismo. Depois, esse processo de luta vira um processo complexo de reação do organismo, que é a reação inflamatória, e isso é o que leva, na verdade, aos casos graves. Isso geralmente acontece no 10º ao 14º dia. Por que é importante dizer isso? Porque o que está acontecendo de aglomeração hoje só vai repercutir em leitos de UTI com 10 ou 14 dias. Essas são informações importantes, preliminares, para a gente fazer essa discussão aqui nessa manhã. Tá? Então, esses são fundamentais. O que acontece, então? Você tem uma pandemia que espalha fácil e que você tem duas formas, de modo geral, duas formas, vamos imaginar assim, polarizando, duas formas de como enfrentá-la, de como enfrentar uma pandemia, uma epidemia com essas características que eu já falei. Uma forma é tentando bloquear a doença e a outra forma é achatar a curva e esperar que haja o que a gente chama de imunidade de rebanho. O que é imunidade de rebanho? Imunidade de rebanho é quando uma quantidade de pessoas, isso acontece muito comumente com a gripe, tá certo? Quando uma boa parte das pessoas pegam a gripe, vamos imaginar, fazendo um paralelo, as pessoas estão gripadas e elas vão espalhando a gripe e chega um ponto que tem tanta gente que pegou a gripe que aquela gripe já não consegue mais evoluir, tá? Já não consegue mais efetivamente continuar disseminando. Porque boa parte das pessoas que o gripado vai ter contato já está imunizado, porque já teve a gripe. Então, isso cria uma imunidade de rebanho que pode acontecer entre 30% a 70% das pessoas quando atinge mais ou menos, aproximadamente, em torno de 30%, no mínimo, a 70% da população. O problema, grande problema, é que, na hora que você pensa na imunidade de rebanho, você está falando de uma doença onde 80% das pessoas devem ter doença leve, não deve ter nem sintomas, uma boa parte, mas uma parte vai precisar de hospital, uma parte vai precisar de UTI, uma parte vai ser entubada e uma parte vai morrer. Então, na hora que você está falando de 1%, 2% de mortalidade, de letalidade, ou seja, pessoas que adoeceram e que vão morrer, mas quando você coloca 1%, parece um número, né? Você que é professor da área, parece um número pequeno, 1%. Mas 1% de 1 milhão é muito, né? E no Rio Grande do Norte tem 3 milhões de pessoas. Então, você imagina o que seria 1% de 3 milhões de pessoas, 3 milhões e 400 mil pessoas. Imagina o que seria uma mortalidade de 1% disso. Então, na verdade, mesmo que a imunidade de rebanho, a gente atingisse com 50%. Então, você tem 1 milhão e 500 mil, 1 milhão e 60 mil pessoas, tá certo? Se 1% disso morrer, é um número muito alto, e é isso exatamente que nós precisamos evitar. Então, existem duas coisas. O que aconteceu nos países que agem de forma tão diferente, né? Primeiro, no caso, por exemplo, da Ásia, o que eles fizeram lá? Eles fizeram o bloqueio da doença. Como é que bloqueia a doença? Ou em Cuba, como é que você bloqueia a doença? Você identifica quem está doente e faz com que ela fique em quarentena. Porque, na verdade, você só vai ter o vírus em aproximadamente 10 dias. Então, significa que se você pega alguém que está com vírus e bloqueia para que ela não transmita mais para ninguém, e você consegue manter ela em 10 a 14 dias isolados, então essa pessoa vai ter o seu problema resolvido da sua doença, né, se não evoluir com gravidade, e, consequentemente, não vai passar para ninguém. E aí você bloqueia a doença. Foi o que a China fez. Por isso que um país daquele tamanho, com aquela população, ela tem um número de mortos menor do que o Ceará. Imagine, porque elas conseguiram bloquear a doença. E esse é o grande desafio, e é essa, na verdade, a opção civilizatória. Essa é a opção que todo mundo deveria ter, bloquear a doença para as pessoas não morrerem. Agora, o que acontece? Existe outra abordagem. Só interrompendo. Esse bloqueio teria que ser no início.
Esse bloqueio pode ser a qualquer momento. A qualquer o ideal momento. é que fosse no início. Por que pode ser a qualquer momento? Ontem nós mesmo, a gente teve uma reunião com as prefeituras da região do Alto Oeste, e existem prefeituras lá ainda que não tiveram casos, tá certo? Então, essas prefeituras ainda podem fazer o bloqueio. Não é fácil, porque o mundo não é isolado, o Brasil não está isolado. Mas é importante lembrar que eu estou falando de dois extremos. A imunidade de rebanho, que é a opção que o Brasil fez, que o presidente da República fez, tá certo? E outros fizeram. E a outra é o bloqueio. Agora, é claro que essas coisas vão acontecendo de forma dialeticamente, de forma concomitante. O que é importante é imaginar o que é hegemônico. O que é hegemônico? A quantidade de bloqueios possíveis é que vai determinar se um estado tem mais morte ou menos morte, tem mais paciente grave, mais gente contaminada ou não. Os estados que têm um sistema de saúde de atenção básica mais forte, mais presente, que possam bloquear, municípios que fazem uma ação de bloqueio, eles vão ter resultados muito mais favoráveis do que simplesmente correr atrás de criar leitos de UTI para aquelas pessoas que vão adoecer. Essa é a grande diferença que a gente precisa entender. Eu costumo dizer que aqui no Brasil, viu, eu sou uma pessoa otimista, todo mundo me conhece como uma pessoa otimista. Mas eu quero dizer, no Brasil, nós já perdemos a guerra. Infelizmente, nós já perdemos a guerra. A nossa luta é por batalhas, mas a guerra em si nós perdemos. Nós temos 90 mil pessoas mortas, né? Quer dizer, quase 100 mil pessoas mortas. Aqui no Rio Grande do Norte, nós temos mais de 2 mil pessoas mortas. Ou seja, nós perdemos a guerra. A nossa luta é para tentar amenizar e ganhar batalhas. A batalha de que as pessoas que adoecem possam ter leite de UTI, a batalha para onde puder haver o bloqueio acontecer, a batalha para sensibilizar parte da população para ela mesma fazer o bloqueio, tá certo? E não esperar simplesmente pelos decretos estaduais ou municipais. Então, essa, na verdade, é a grande luta. E aí, fechando esse assunto, eu quero dizer que as batalhas nós enfrentamos aqui. Mas por que é difícil no Brasil vencer essa guerra? Por que, Hugo? E você, que é uma pessoa que tem profundo conhecimento social, sabe que o desenho social, o esgarçamento social do Brasil se tornava muito difícil você vencer a guerra na lógica do bloqueio. Porque simplesmente há uma política de benefício do capital em relação às pessoas. Então, as pessoas não são o principal na política macro do Brasil, na política do governo federal, na política do Congresso, na política, enfim, do neoliberalismo. As pessoas são secundárias. O mais importante é o capital. E para as pessoas, como o capital é mais importante, então tem que haver a exploração das pessoas. E a exploração das pessoas vieram com essas políticas que esgarçaram o tecido social. Das pessoas não ter emprego, das pessoas não ter estabilidade, das pessoas não ter casa, das pessoas não morar de forma adequada, das pessoas não ter um processo, por exemplo, de informática para poder acompanhar a educação de casa, tá certo? Então, a realidade social impulsionou as pessoas para a rua também, no desespero, na escolha de Sofia. É morrer de fome ou morrer da doença? Petrônio, o professor Arnaldo, que é o nosso reitor eleito do IEF, você conhece bem, ele está com uma pergunta que diz respeito à questão das testagens, né? Então, Petrônio, teríamos que ter mais testes e as equipes de saúde visitassem mais as comunidades. Ou seja, a ideia da atenção básica da saúde, que no caso de Natal, estamos fragilizados com a saída dos profissionais que estavam aqui, cubanos e de outras nacionalidades, e a questão dos testes. Eu mesmo, Petrônio, fui fazer o teste aqui na Arena. Passei 3 horas e pouco dentro de um veículo para fazer aquele teste. E depois eu fiquei sabendo que aquele teste rápido ele não tem, digamos assim, um resultado tão eficiente. Como é que nós estamos com relação a essa questão de testes? Qual é o investimento disso? É muito caro, realmente. Um amigo ontem me ligou, disse que estava com medo, porque um terceiro amigo havia sido contaminado e ele estava com receio. E procurou fazer o teste. R$160 para a pessoa fazer na casa dele. Esse teste rápido, né, que dava... vale a pena, Petrônio, isso? Ajuda? Como é que vocês interpretam isso?
Então, eu queria então aproveitar, Hugo, falar um pouquinho sobre os testes, qual é a lógica dos testes, tá certo? E como ela pode ser usada do ponto de vista individual e do ponto de vista coletivo, de saúde pública, certo? Nós temos dois grandes grupos de testes. Tá? Você tem um exame, que é o chamado PCR, tá certo? Que é o quê? Que é o exame que busca partícula dos vírus, tá certo? No organismo. Então, esse é aquele do SUAB. Esse é o exame mais importante. E ele só vai dar positivo se ele acontecer no período que o vírus está circulando no seu organismo, que não é a mesma coisa do tempo que você está doente. Explicando melhor, você tem o vírus, você passa mais ou menos de 7 a 10 dias com o vírus no corpo, no terceiro dia você já tem ele de forma mais substancial nas narinas, na boca, enfim, nas secreções, e aí você pode colher e identificar o vírus naquela fase. Então, é importante dizer que o PCR, então, é um exame para as pessoas que estão sintomáticas e, geralmente, que têm 3 dias de sintomas. E que ele, depois de 7 a 10 dias, ele já não funciona mais. Porque a pessoa pode estar doente com o vírus, mas ela não tem mais o vírus, tá? Ou seja, ela está doente ainda com coronavírus, mas ele não tem mais o vírus, porque o organismo já resolveu o vírus. E o que ele tem, na verdade, é sequela dessa luta do vírus contra o organismo, tá? O teste rápido é o quê? Os testes imunológicos, um deles, o teste rápido, ele busca a imunidade que a pessoa já tem contra o vírus. E aí você tem vários tipos de imunidade, tá certo? Vários tipos de imunoglobulina que combatem o vírus. Existem os dois principais que a gente geralmente testa no teste rápido, que é o IgM e o IgG, tá? Então, na hora que a pessoa tem o IgM positivo, significa que aquele soldado do organismo, aquela imunoglobulina, aquele anticorpo do organismo, ele é da luta aguda, ou seja, ainda tem vírus ali dentro, tá certo? E quando você vê só IgG, significa que aquilo ali é o soldado que está com a memória da batalha, tá? Então, na hora que você tem IgM e IgG positivo, significa que você ainda pode ter o vírus, ainda está doente. Na hora que você tem só o IgG positivo, significa que você teve a doença. Tá? Então, de um modo geral, entender essas duas coisas. Então, eu tenho que ter um tempo entre o adoecer e, efetivamente, o organismo produzir a imunoglobulina. Se eu fizer o teste, eu doente, né, plena virose, né, no terceiro, no quarto, no quinto dia, se eu fizer esse exame, ele vai dar negativo, apesar de eu estar com vírus. É importante as pessoas entenderem isso, porque às vezes as pessoas não entendem por que, que faz um exame assim, por que faz outro exame, e o que é que adianta fazer. Então, essa é a primeira questão que é importante saber. A segunda questão é, para que então você fazer exame? Do ponto de vista individual, é importante. Eu estou com uma gripe, escorrendo no nariz, eu quero saber se aquilo tá certo, o coronavírus. É importante individualmente, tá? Para eu saber se eu estou doente, o que é que vai acontecer. Ou outro exame, saber se eu já tive a doença. Até para poder eu conviver com meus familiares, um conjunto de coisas assim, tá? Ou trabalhar, enfim. Eu acho que é importante entender isso. Agora, disso do ponto de vista individual. Do ponto de vista de saúde pública, qual é a lógica? A lógica de saúde pública é o seguinte: se chega alguém num hospital, ele precisa saber se a doença é aquela. Por isso que o PCR é fundamental. Fazer o exame para saber se ele está doente daquilo ou se ele está doente de outra coisa. Tá certo? Então, isso é importante. Senão, se eu estou imunizado ou não, se eu já tive a doença. Então, isso é fundamental. Agora, do ponto de vista de saúde pública, é importante estrategicamente. Quando a gente fala em saúde pública, na hora que eu penso assim, vou testar todo mundo, adianta? É importante para saber qual o nível aí já tem um nível de pessoas infectadas naquela cidade, tá certo? A incidência da doença. Então, se eu faço um teste, e aí não preciso fazer com todo mundo, percebe, Hugo? Eu posso fazer por amostragem, posso fazer como uma pesquisa do IBGE, tá? Na hora que eu faço uma pesquisa bem trabalhada, escolhendo bem, tá certo, o perfil das pessoas que vão ser testadas, eu não preciso testar todo mundo, eu posso testar uma população, que isso já está acontecendo, a UFPEL, a Universidade de Pelotas, fez isso, enfim, vários estados estão fazendo isso, aqui no Rio Grande do Norte também está sendo planejado fazer isso. Então, você faz uma testagem, e se você escolher bem, na lógica não individual, na lógica não eleitoral, mas na lógica realmente de saúde pública, você pode ter uma ideia de se 6, se 10, se 15, se 20% da população já teve a doença. Essa é a primeira estratégia. Quando você fala em testagem em massa, a testagem em massa só tem uma lógica, que foi feito em Cuba, que foi feito na Ásia, tá certo? Foi feito em vários países. Se você tem um sistema social e de saúde que possa isolar as pessoas. Então, se eu testo massivamente,
Então, eu chego aqui numa rua aqui, vou testar todo mundo, ou pelo menos uma pessoa por casa. Tá? Então, identifiquei que aquela casa tem. Então, eu consigo isolar, eu consigo controlar, eu consigo acompanhar que as pessoas não vão sair de casa, vão ficar em isolamento. Eu consigo dar condição para a família fazer isso. Condição que eu estou falando é social, a pessoa não precisar sair desesperadamente para buscar comida, ou buscar emprego, buscar renda. Então, essa é a questão fundamental. Então, a testagem tem sentido? Tem sentido, mas ele tem que ser bem aplicado. E a primeira grande discussão é individual ou é coletivo? Porque vamos imaginar, hipoteticamente, uma escola, né? Então, uma escola que é muito mais difícil que, por exemplo, uma fábrica, né? Uma fábrica você pode chegar, fazer uma estratégia que eles fizeram que é muito interessante, de fazer uma testagem grupal, tá? Como é que eles fazem isso? Eles escolhem, por exemplo, suave de 10 pessoas, né? Geralmente é menos, mas vamos imaginar 10 pessoas, e coloca aquilo lá para fazer o PCR daquilo. Se o PCR for negativo, significa que aquelas 10 pessoas não têm o vírus, tá? Mas se algum for positivo, aí eu tenho que examinar um por um, tá certo? Avaliar um por um. É um mecanismo que racionaliza os custos e que consegue rapidamente testar toda uma fábrica. Então, se eu testo todo mundo da fábrica, está todo mundo negativo naquele momento, significa que teria um grau de segurança, alguma segurança para que aqueles trabalhadores pudessem efetivamente voltar ao trabalho. Fazer isso numa escola é muito mais difícil. Até porque a interface das crianças, dos adolescentes com a família e com a sociedade é muito maior. Não estou falando da criança, não estou falando de pessoas que estão internadas. As pessoas que estão só, por exemplo, na atividade educativa, elas têm uma família, ela tem um bairro, ela tem uma comunidade. Então, a interface, o cruzamento é muito grande. Por isso, esse drama da questão da escola. É isso, veja só, algumas pessoas que estão aqui conosco estão fazendo, não sei se você está conseguindo ver algumas perguntas, né, diante dessa questão. Então, assim, a princípio, Petrônio, eu entendo, né, eu entendo perfeitamente, o meu isolamento pessoal é parcial. Eu não estou no isolamento pleno, né? Tereza trabalha contigo lá na Secretaria de Saúde e tem que, aqui e acolá, precisa sair, fazer trabalhos presenciais. Mas a gente está se protegendo dentro do possível, né? Com a higienização, com a máscara, etc. Agora, essa abertura comercial, Petrônio, me chama muito a atenção, por exemplo, as feiras livres. Por exemplo, as ruas de comércio. O comércio do Alecrim é um comércio muito intenso. Mesmo nas avenidas largas, há muito contato entre as pessoas. Então, como é que vocês preveem? Quer dizer, nós vamos permanecer com nesse platô? Quer dizer, esse nível de 1.000 mortos por dia no Brasil? A curva diminui. O Rio Grande do Norte estava numa posição super boa, imediatamente em seguida foi para uma situação intermediária, hoje está numa situação de maior nível de contaminação, contágio, etc. Então, parece que nós vamos ficar nessa oscilação até a vacina. Então, a preocupação... eu estou vendo aqui algumas perguntas, eu queria que você visse aqui, a Arnaldo está sempre levantando aqui algumas questões. Daqui a pouco eu queria até que a Arnaldo desse uma entradinha aqui para ver a situação do IF, porque, assim, eu acho que as escolas nós temos como controlar, os governos têm como controlar. Se houver uma pressão social, mantém o isolamento nas escolas. Mas no comércio está muito difícil, porque falta essa compreensão social. E na hora que você tem alguns gestores, é o caso, por exemplo, o prefeito de Natal, ele quer abrir, ele propõe abrir ao máximo. Eu soube que Macaíba abriu festas. A prefeitura de Macaíba, que é o médico, o prefeito de Macaíba, assim como Natal, ele abriu geral. Eu estava vendo esses dias, ontem nas emissoras de rádio. Então, se explodir Macaíba, explode Natal. Está tudo misturado, né? Então, a orientação seria manter o isolamento, controlar. Então, deixa eu fazer alguns comentários sobre isso. Os bancários estão vendo, viu? O pessoal da Caixa Econômica está cheio de problema. Porque a metodologia que o Brasil encontrou, que foi o auxílio emergencial, ele precisa de uma movimentação da pessoa para a agência bancária. Nesses outros países, a sistemática foi de tal maneira que manteve a pessoa de verdade dentro de casa. Na verdade, assim, esse assunto é muito complexo, né? Envolve desde questões sociais, de intenção de governo, um conjunto de coisas, né? Na verdade, eu vou fazer um comentário bem rápido para entrar nesse assunto propriamente dito, bem rápido mesmo. Então, por exemplo,
perguntando. Fiscalização, a gente fiscaliza? Então, vamos lá. Veja só. Na verdade, é o seguinte: quando a gente se deu conta que a epidemia estava chegando no Rio Grande do Norte, até mesmo antes, quando se caracterizou como pandemia, nós planejamos as ações da CESAP em dois aspectos. Primeiro, o isolamento social necessário, através dos decretos, através da sensibilização. Segundo, abrir leitos de UTI, tá certo, para os casos mais graves. Então, esses são os dois pontos fundamentais: epidemiologia e sistema de assistência. A gente tinha um quadro de segurança, um quadro controlado, tá certo? Em torno de 20% a 30% dos leitos ocupados por região, tá certo? Até começar os auxílios emergenciais. E aí você teve três coisas. Você teve, primeiro, a prorrogação, o protelamento da abertura, do pagamento do auxílio, que fez com que boa parte da população se desesperasse, fosse para a rua, atrás de alguma forma de dinheiro. O segundo momento, a forma que foi feito a distribuição do auxílio, né? Aquilo ali foi uma tragédia anunciada. Quando a gente olhou aquilo ali, a população não tinha noção, mas a gente botou a mão na cabeça e começou a arrancar os cabelos. Porque a gente sabia que ali ia levar aquela explosão que aconteceu, de ter 100 pessoas, 150 pessoas precisando de UTI e não ter UTI. Tá? Então, nós sabíamos disso, nós temos conhecimento científico disso. E o terceiro momento é que, quando as pessoas receberam, elas foram para a rua comprar. Então, você teve três movimentos de aglomeração que levou à tragédia que nós passamos há 1 mês e meio, há 2 meses atrás. Tá? Então, essa eu acho que é a primeira questão que a gente tem que ser dito. Tá? Eu acho que essa é uma questão importante que as pessoas têm que entender. Agora, em relação a essa questão que você levanta, certo? Sobre como é que eu faço para me proteger, existem duas coisas que precisam ser consideradas. Primeiro, a ciência comprova, por exemplo, que o uso de máscara é extremamente eficaz. Tá? Se eu uso máscara direitinho, colocando de forma correta, e o meu companheiro usa máscara também, ou as pessoas que eu encontro na rua estão de máscara, mas a possibilidade de contágio é muito baixa. E aí eu vou dar o exemplo do Japão, certo? O Japão, ele não fez um isolamento como a China, ele não fez um bloqueio como a China, mas o comportamento social permitiu que a epidemia não explodisse como explodiu em outros países. Porque as pessoas tinham disciplina, se afastavam, já pela própria índole deles e tal, tá certo? Pelas características de afetividade deles. O fato é que eles estavam mais distantes, eles praticaram o distanciamento social, usaram o máximo, um conjunto de coisas. Bem, então você tem alguns mecanismos que as pessoas mais conscientes estão fazendo. Só sai de casa quando é imprescindível e quando sai protegido. Eu acho que esse é um aspecto. Mas existe outro aspecto subjetivo, que esse é o que é o drama. E aí eu quero fazer um comentário. Você falou de Macaíba aí, fazer um comentário interessante. Na região do Seridó, nós tivemos sempre um plano de contingência de abertura de leitos mais adequado que o resto do estado todo. Tá? Tanto é que o hospital do Seridó praticamente nunca encheu 100%, o hospital do estado do Caicó. Mas o que aconteceu lá na região? Uma cidade de 15 mil habitantes conseguiu quase encher o UTI. Então, se uma cidade de 15 mil habitantes quase encheu um UTI de 30 leitos, você imagina uma cidade como Macaíba. Uma epidemia descontrolada em Macaíba, ela enche todos os leitos do estado. Tenha certeza disso. Se lá não houver percepção social, porque, felizmente, boa parte da população está muito mais consciente do que os governantes. Felizmente. Porque, senão, nós teríamos uma situação trágica. Agora, tem um aspecto subjetivo, que esse é que é a discussão. Quando eu faço um decreto, e o governo tem se esforçado para fazer um decreto baseado na ciência, mas eu faço um decreto e digo o seguinte: olha, eu vou abrir só isso aqui, porque isso aqui, teoricamente, só vai impactar em quantas pessoas circulando. Então, eu faço um cálculo, tá certo? Um risco calculado de que aquilo ali só vai impactar numa abertura, digamos assim, de 1% ou 2% da epidemia. O problema é que tem a sinalização subjetiva disso. Na hora que eu estou falando em abertura, não é a abertura de um setor, é uma sinalização que nós estamos abrindo. E quando você sinaliza isso, para quem está cansado, para quem está desesperado, ele lê: a epidemia está controlada, eu vou para a rua. É como a história de usar um remédio qualquer. Eu vou usar tal remédio, vai me proteger, eu vou para a rua. Usar máscara agora vai me proteger, eu vou para a rua. Então, essa questão da subjetividade é fundamental. Porque uma parcela da população pode colocar todo o processo em risco. Tá certo? Além do mais, existe uma parcela da população que é bolsonarista e que nunca acreditou nesse troço. Ou que tem valores que admitem morte de 100 mil pessoas e a vida segue, como disse o presidente.
Então, essas pessoas têm atitudes irresponsáveis. Essas pessoas não querem nem saber, vão para a Praia Ponta Negra beber, vão fazer farra. Eles não dimensionam, tá certo, a gravidade. A terceira questão, que eu acho que é a mais grave de todas, eu acho que a gente tem que pautar isso. Nós não podemos naturalizar a morte. Nós não podemos aceitar o mal menor. Agora nós temos UTI suficiente. Então pode morrer. Não pode morrer. Não pode morrer. Aquela máxima que diz: normalidade é parar de morrer e não abrir shopping. Voltar ao normal é isso? Isso é uma coisa simples, mas que diz tudo. Voltar ao normal é parar de morrer. Voltar ao normal não é abrir shopping. Voltar ao normal não é voltar à escola. Voltar ao normal é parar de morrer, controlar a doença. Esse, na verdade, é o grande desafio. E a naturalização da morte é aquilo impressionante. Muita gente diz assim: morreu uma pessoa em Natal, acabou o álcool gel no supermercado. Agora morreu 2.000 e o povo está indo para farra em Ponta Negra. Percebe? Onde é que está a diferença na subjetividade? É que as pessoas vão incorporando a naturalização da morte. Por isso que a nível de governo, eu sempre discuto uma coisa interessante. É que, para além de buscar a sensibilização, você tem que entender que uma parcela da população não é sensibilizável mais. Porque elas já romperam com isso, elas já absorveram que é possível admitir uma quantidade de mortes para as coisas voltarem ao normal. Essas pessoas que já absorveram isso, elas só vão se comportar adequadamente em proteção da sociedade se houver medidas restritivas, se houver multa, se houver fiscalização, se houver ação concreta que impacte na vida dele, para além da percepção de sensibilização subjetiva. E falta, nós sabemos que, infelizmente, o Estado brasileiro ele é um Estado que não tem essas ferramentas. Nós não temos equipe suficiente para fazer. Arnaldo está comentando aqui, eu estava querendo abrir um espaço para ele, mas ele acha desnecessário. Arnaldo está comentando que no condomínio onde ele mora, as pessoas já estão pensando em abrir todos os espaços. Arnaldo mora num condomínio grande ali, na saída aqui da BR-101, não lembro agora o nome. São pequenos detalhes, mas essa normalização do cenário. Não, vai continuar morrendo aqui, acolá um e tal, mas tá tudo sob controle, eu vou à luta, eu vou à rua. E não está tudo sob controle. Então, essa é a nossa grande preocupação. Nós tivemos agora, por exemplo, estamos tendo alguns embates muito duros no Instituto Federal, porque nós estamos sob intervenção. Nós não estamos vivendo um regime normal. Então, o interventor não tem a menor noção da gestão por si, e principalmente agora com relação ao que fazer para coordenar. São 21 unidades de ensino no Estado. O campus de Pau do Céu, ele recebe estudantes da Paraíba, do Ceará e do Rio Grande do Norte. Mais de 30 municípios. Você imagina se tem um boom dentro do campus, isso vai rapidamente para as famílias, para os sítios, para as comunidades rurais. O nosso campus aqui, o Natal Central, aqui no cruzamento da Salgado Filho com a Bernardo Vieira, o nosso campus circula de 6 a 8 mil pessoas por dia. Aquele cruzamento, você tem ali o Valfredo Gugel, o maior hospital do Estado, a antiga escola técnica, o IF, a maior escola do Estado, e em frente o maior shopping do Estado, e um pouquinho mais adiante, uma universidade privada imensa, a Faculdade de Odonto. O cruzamento da Bernardo Vieira com a Salgado Filho, aqueles pontos de ônibus ali, são extremamente, digamos assim, adensados de pessoas e que se espalham rapidamente para toda a cidade, para toda a região metropolitana. Dali você vai para a Zona Norte, Sul, Leste, Oeste, com muita rapidez. Então, eu fico super preocupado com a reabertura do shopping. O hospital tem que funcionar. Por sorte, o IF está contido. Se você libera aquele cruzamento ali de Natal, é um risco. Você soltar uma bomba ali, ele explode com muita rapidez. Você tem um conjunto de vendedores de ambulantes, você tem os ônibus passando com muita frequência, táxi, Uber, enfim, é um ponto de convergência da cidade, assim como o centro comercial do Alecrim assim como o centro comercial da Cidade Alta. Então, é algo que nos preocupa sobremaneira. Quer dizer, nós precisávamos de um pouco mais de investimento público, no sentido
de garantir condições para as pessoas permanecerem no isolamento social, tá certo? Porque ainda vamos viver esse dilema. Eu estou bastante aflito, tá certo? Porque eu vou dar apenas um exemplo, Petrônio, não sei, acho que caiu alguma coisa aqui. Não, foi só a luminosidade. Nós temos uma pessoa, tia de Tereza, Socorro Freire, que, aposentada da universidade, ela estava em isolamento, uma mulher com 80 anos de idade. Mas como chegou a doença até ela? Avaliamos que muito provavelmente pelas cuidadoras, que foram assintomáticas. Quer dizer, a pessoa não sabia que estava com o vírus. E o vírus chegou para uma pessoa mais fragilizada, mesmo com um bom plano de saúde, mesmo com informações, foi a óbito. Quer dizer, é um trauma, isso fica na cabeça de todos nós. Quer dizer, não é uma estatística, não é mais uma ou menos uma pessoa. É aquela pessoa, é aquela história de vida. São os laços que estão em volta. Então, é algo que traz a dor. Eu citei Aldemar, eu estou citando Socorro, quer dizer, são pessoas, são vidas, são famílias, são relações de amizade, de trabalho, que nos deixam extremamente preocupados. Então, manter o nosso adolescente, o nosso professor, o nosso trabalhador em educação protegido nesse momento é muito importante. Significa quase que 1/3 da movimentação de pessoas em Natal. Quer dizer, se você, de uma hora para outra, você tiver a volta da educação infantil, do ensino fundamental, do ensino médio, do ensino superior, você tem uma outra dinâmica na cidade. Tá certo? E essa coisa que você fez referência, quer dizer, você imagina depois de quase 5 meses sem a gente se encontrar, quando um jovem encontrar outro, vai ter abraço. As pessoas vão se aproximar. É natural. Quer dizer, por mais que você remodele a sala de aula, faça um texto de estudantes, isso, aquilo, outro, é muito difícil conter. É extremamente difícil. Então, nós estamos com essa preocupação, sabemos do aspecto da pressão econômica. Eu imagino o nível de pressão que vocês que estão no governo têm sofrido. Né? Ontem, Tereza, minha companheira, tua colega de trabalho, ela foi numa tarefa a uma cidade do Siridó. Não sei nem se foi essa que você fez referência aqui. Eu sei que ela foi fazer um trabalho porque estava necessitando, foi a pedido do Ministério Público. Quer dizer, os profissionais correm um puta risco. Foram 4 pessoas no veículo, um motorista, 3 profissionais, para fazer uma ação de conversa, de entendimento com a prefeitura local, com o Ministério Público, para tentar encontrar meios de minimizar. Nós estamos agora, como você falou, correndo atrás de pequenas batalhas, de pequenos momentos que a gente possa porque no atacado, no grosso do processo, nós estamos realmente sofrendo muito. Quer dizer, não tem sentido nós perdermos 100 mil pessoas no Brasil e com uma sinalização de dobrar rapidamente. Eu estava lendo um artigo científico recente que fala em dobrar. Daqui para outubro, que daqui a 2 meses você dobrar. Quer dizer, é uma progressão geométrica. Né? Ele não funciona aritmeticamente, ele funciona geometricamente. Então ele pula muito rapidamente. Quer dizer, se uma pessoa contamina 2 contaminam 4 contaminam, então você vai numa PG. Então, é necessário que as pessoas compreendam, e o nosso papel aqui é fazer essa discussão política e sanitária, no sentido de segurar a onda, exigir dos governos. Isso que a Prefeitura de Macaíba estava propondo é uma temeridade, é um risco altíssimo. Assim como o que algumas pessoas querem fazer com o Instituto Federal, de promover uma reabertura gradativa. Mas não dá, não existe essa achar que o vírus vai aceitar a gradatividade. Se ele pegar um determinado ambiente e houver uma contaminação, como você sinalizou, quer dizer, uma cidade do Siridó causou impacto. Então, um bairro em Natal pode causar um impacto, uma escola pode causar um impacto. Um boom dentro do Ateneu, ele explode no outro minuto dentro de Mãe Luísa, dentro da Iroca, dentro da Cidade Alta. Quer dizer, um colégio, um ambiente que de repente tenha digamos, um boom, tá certo? 10, 15 pessoas se contaminam e se multiplica de forma muito rápida, isso vai para um bairro, vai para um ambiente todo da cidade.
Então, Petrônio, eu queria te agradecer, nós estávamos aqui, queria agradecer as pessoas que estão aqui conosco, porque assim, nós estamos vendo, a Arnaldo está lembrando aqui que fica-se acreditando em determinados medicamentos que efetivamente não tem. Agora está se falando em tratamento com ozônio. Quer dizer, você vai começar a entrar numa noia, né, numa paranoia, de ficar procurando coisas. E as pessoas indefesas, sem informação científica correta, se submetem a essas coisas. Acham que... Eu vi no início pessoas brincando. Se o álcool gel na mão, imagine por dentro. Você deve ter ouvido isso nos barzinhos, dos amigos. Olha, se o álcool mata o germe aqui, então eu vou tomar uma pinga, porque ele vai matar por dentro também. Então, se eu tomar pinga, está resolvido o meu problema. Né? Então, as pessoas falam isso brincando, mas algumas levam a sério. Acham que gargarejar água morna com sal no início vai resolver o problema. Eu não sei, a gente não tem nenhuma comprovação científica de nada. O que a gente precisa é acompanhar de verdade as nossas necessidades. Eu queria mandar um abraço aqui, tem um bocado de gente aqui do IF entrando, Sérgio, Lidiane Freire está aqui conosco, Andrei. Hoje você deu uma audiência boa, viu, Petrônio? Você saiu um pouco daquelas entrevistas, você estava ajudando muito a gente com aquelas entrevistas coletivas, que você estava de forma muito didática, você se afastou um pouco e aí você vai ter que voltar aqui para as nossas lives para nos ajudar. Arnaldo está dizendo aqui que nós temos 5 mil alunos, entre 8 mil e 10 mil pessoas por dia. Arnaldo foi diretor por 8 anos ali. Ali dentro nós temos um sindicato, uma associação, uma fundação de ensino e pesquisa, uma agência bancária, um restaurante terceirizado, uma cantina, algumas empresas funcionam dentro do Instituto. Eu contei 7 instituições, 7 agendas distintas. Nós temos programas de extensão da melhor idade. Nós temos pessoas de 70, 80 anos que vão para o IF fazer ginástica, fazer natação, que se dialogam com os meninos de 14, 15 anos. Nós temos um projeto Fraldinha aos sábados, que são para os pequenininhos, sábado pela manhã. Então, é uma instituição hiperdinâmica. Está todo mundo doido para voltar, é lógico. Você imagina os meninos do projeto Fraldinha sem bater bola aos sábados, que eles tinham aquela pelada, tinham um lanchinho, depois davam um mergulho na piscina. É óbvio que eles estão pressionando os pais. Papai, já passou, vamos. E não passou. Esse é o grande problema. Não passou. Vai passar, igual a busca de Chico Buarque. Vai passar, mas não passou. Então, eu queria, Petrônio, que você fosse encerrando, porque o nosso sistema, em 1 hora, eu não queria passar de 1 hora hoje, porque as pessoas estão com 1000 atividades. Né? Agradecer mais uma vez quem veio e queria que você desse uma mensagem para a gente, Petrônio, bem simples. Eu queria que você desse uma mensagem de otimismo, para a gente sair dessa depressão coletiva que nós estamos vivendo, porque a vida é bela, a vida é bonita, viver é bom. Né? Você fez referência quando nós éramos mais jovens, que a gente era imune. Mas eu me sinto muito jovem. Eu não sei se você já pendurou a chuteira, mas eu estou achando que eu estou bem pra caramba. 60 anos é uma beleza, entendeu? Eu não vou dizer que é melhor do que 20, mas é bom. Olha só, eu quero agradecer muito aqui e dizer que, na verdade, esse é um assunto tão complexo, tão profundo, que até 1 hora é muito pouco. A verdade é essa. Mas eu queria fazer alguns comentários rápidos sobre o que você falou, tá certo? Particularmente dizer o seguinte, existe uma questão concreta de que está acontecendo nesse país com o neoliberalismo, com o governo fascista que nós temos, tá certo? Que isso impacta diretamente nas dificuldades de você fazer uma política local eficiente. Uma das coisas que a OMS coloca claramente é a falta de unidade nacional, de uma política nacional, ela foi decisiva para esses 100 mil mortos e, quem sabe, vamos chegar, infelizmente, ao dobro disso, talvez. Mas, essencialmente, tem que entender uma questão que é assim, se há essa pressão, se não há o devido acolhimento social das pessoas, se não há proteção social, e se há uma pressão econômica, porque os governos estaduais eles não conseguem emitir moeda, eles não podem fazer com que o dinheiro aconteça, apareça. Então, isso é muito ruim, porque quem vai decidir isso é o governo federal. E na hora que o governo federal não libera recursos, ele cria uma situação de gargalo para fazer com que os estados entrem nessa onda do oba-oba, de abrir a economia, de beneficiar os CNPJ em detrimento dos CPFs. Tá? Então, eu acho que é primeiro entender claramente isso, o limite de um governo estadual.
O governo estadual tem feito muito nessa questão, tem feito os decretos, tem feito o diálogo, tem feito sensibilização, mas fica muito limitado a situação econômica de apoio à população, porque não pode emitir moeda, porque tem uma crise econômica também, que já era histórica e que piorou com a pandemia. Isso faz com que o Estado fique com pouca margem de segurança. E tem uma margem de segurança muito clara, que é a educação. Na hora que o Estado pode, pelo menos, controlar o não retorno das aulas, tá certo? Então, e pode controlar minimamente as aglomerações de atividades de festiva, de atividades de convívio social, tá certo? Festivo, ou seja, enfim, de finais de semana, de praia, dessas coisas todas. Se a gente consegue mexer nessas duas coisas e consegue manter 40% a 50% da população consciente, com isolamento possível, com proteções possíveis, nós vamos ter possibilidade de realmente essa curva começar a cair. A gente está no platô, é o maior indício de que nós estamos mal. Porque em todos os países do mundo nós chegamos ao pico, temos um pequeno platô e depois a queda. E no Brasil esse platô está segurando por essa política macro nacional e as dificuldades que os governos estaduais têm para fazer. Cabe a nós aqui tentar fazer o mínimo possível dentro dessa política macro que é genocida, tá certo? A gente tentar minimizar ganhando as batalhas. E é isso que a gente tem que fazer. É óbvio que cada pessoa que está aqui pode, que está nos ouvindo, pode sim ser um agente do bloqueio, pode ser um agente protetor, e pelo menos parte da população, parte das pessoas do Sul em volta, parte da sua família, não se envolver nessa política genocida. É possível que cada um daqui possa fazer o bloqueio. E é esse o desafio que a gente coloca para a população. Vamos ser um agente, não vamos cair no conto do conto fácil de que uma medicação, uma atividade, uma coisa, ozônio não sei aonde, tá certo? Vai curar ou vai proteger, e vamos seguir a ciência. E, Hugo, eu quero dizer, e você que é um homem do IF, que trabalha com ciência, que trabalha com educação, sabe dizer que uma das grandes vitórias é que com toda a dificuldade que nós temos de outras narrativas, a ciência está prevalecendo na narrativa geral, e isso é fundamental. Resgatar a ciência e daí sim criar as condições para um reinvestimento. Eu quero encerrar, eu sei que o tempo já está bem avançado, eu quero encerrar dizendo o seguinte: esse é o momento de entender. Quando a gente está discutindo a questão do governo federal, a gente não está falando de pessoas, a gente está falando de projetos, de visão. E não é uma coisa simples, não é uma polarização primária, é uma polarização profunda de conceitos de visão de mundo. O que nós temos no governo federal é um governo genocida, é um governo que está a serviço do neoliberalismo, que não tem nas pessoas o seu objeto, e sim no sistema financeiro. E isso não é qualquer discussão. Isso tem a ver com as 100 mil mortes, muito mais do que o decreto da governadora Fábio. Entende? Eu acho que é isso que precisa ser entendido. Eu quero agradecer aqui, Hugo, e dizer que realmente minha tarefa foi para dentro da secretaria. A gente tem uma divisão de tarefas. Antes eu fiquei um tempo fazendo o processo de comunicação do governo, mas agora minha tarefa é muito mais no processo de minimizar os efeitos no leite de UTI e organizando o sistema. Quero agradecer a todos e todas e estou à disposição. Muito obrigado, Petrônio. Excelente, tá certo? Nós vamos fechando aqui. Eu queria lembrar a vocês o seguinte: eu estou sempre fazendo, Petrônio, aos sábados pela manhã e na quarta-feira, final da tarde, tipo 18 horas, essa conversa. Aqui e acolá a gente entra, faz um extra, porque é bem interessante, porque essa nossa live, ela, por exemplo, agora, nesse exato minuto, o sistema está me dando aqui 24 pessoas. Mas fica entrando e saindo. Nem todo mundo passa uma hora. O cara está ali, ele pega um pedaço e tal. Agora, a íntegra, nós vamos subir para o canal do YouTube, fica lá registrado, e está sendo também transmitido pelo Face. Então, no final, a gente tem uma somatória, tem dado 200 pessoas, 200 e poucas pessoas que passam nessa atividade, e a gente deixa registrado lá no canal, porque aí a gente pode, inclusive, resgatar algum aspecto mais importante e tal. E aí eu queria lembrar que hoje são 8, terça-feira, dia 11 de agosto, é o dia do estudante. Então, na quarta, que é o dia que eu já venho trabalhando, na terça eu vou fazer alguma coisa rápida, mas na quarta-feira nós vamos bater um papo com alguns estudantes nossos, do Instituto, das universidades, para
valorizar essa data do Dia do Estudante, mas sempre fazendo esse link de um pouco da conversa que tivemos aqui, da necessidade da nossa juventude, do nosso estudante, dos nossos filhos segurarem a onda, ajudarem a gente reter esse momento. Se você atrasa 6 meses, hoje a gente tem clareza, eu corri pra caramba, eu fiz disciplinas de férias lá no centro, no setor 4, lá no centro de tecnologia, era uma correria para ver se a gente acabava o curso de mecânica em 4 anos e meio, porque o curso era de 5 anos. A gente ficava correndo para ver se acabava um pouco antes. De repente, eu mergulhei no movimento estudantil, fui para o DCE e acabei atrasando um pouco. E alguns colegas terminaram antes de mim. E passado alguns anos, a gente percebe que a diferença disso é mínima. Você ter concluído o curso 6 meses antes ou 6 meses depois, não significa que você vai ser um profissional de maior ou de menor sucesso. É necessário a gente entender o tempo, tá certo? E dar tempo ao tempo e entender como é aquela dinâmica, né? Tem uma letra de música que fala tempo, tempo, tempo. Então, é o senhor dos nossos destinos. Então, nós temos que ter calma, muita calma. É uma oportunidade que nós temos para refletir. Agora, um aspecto que você falou que eu quero me somar a ele para encerrar. Você só promove um bom isolamento, você só promove de verdade um tratamento se você tiver, por um lado, esse aspecto cultural, mas tem que ter o financiamento. E o governo federal é quem é o responsável por esse financiamento. Os especialistas em economia, inclusive, admitem que, no cenário que nós vivemos, se o governo fizer mais emissão de moedas, não gerará inflação. Pelo contrário, você vai incentivar a economia local. Então, nós precisamos de fortes pacotes de investimento na agricultura familiar, na produção de alimentos, para baratear custos. Quer dizer, com pouco dinheiro que você injeta na economia, por exemplo, agora no semiárido, esse ano foi muito bom de chuvas, quer dizer, nós podemos rapidamente aumentar a produção de leite, a produção de feijão, a produção de arroz, a produção de frutas, verduras, com pouca grana. E isso criar as condições para que a gente supere de forma mais definitiva essa situação. Então, queria mais uma vez agradecer, vou retirando aqui Petrônio e vou fechando aqui, dando um abraço aos presentes. E lembrando, quarta-feira, novamente, aí nós vamos pautar um pouco o debate sobre o Dia do Estudante, a luta dos estudantes e a perspectiva que temos de futuro. Valeu, estamos juntos.